Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui ao vivo a partir das 5h50 para um bate-papo aí falando sobre fechamento de mercado no dia anterior e olhando as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje. Sempre um olhar aí para o ambiente político, economia e também âmbito corporativo, trazendo aí as notícias que podem aí ter relevância para o mercado no dia de hoje. Então, se você gosta aí de mercado financeiro, quer se tornar um bom investidor ou ainda se tornar um especialista em investimentos, comece o seu dia bem informado aqui com o nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo para que ele seja entregue aí de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Hoje é dia 15 de março de 2022. Olhando um pouquinho para fechamento de mercado no dia de ontem. Ontem foi mais um dia de bastante volatilidade. Começamos aí o dia com uma expectativa de alta aí para as bolsas globais. Bolsas europeias aí conseguiram aí cumprir um pouco desse propósito e as bolsas norte-americanas caíram, fazendo com que o índice Ibovespa também caísse e por aqui ainda mantendo um cenário aí de curva de juros futura mais alto. Ontem, um dos pontos aí que impactou bastante aí as economias globais e os mercados foi a questão da política de tolerância zero lá na China, né, onde nós temos já há algum tempo aí a política aí de fechamento das regiões onde tem alguns casos de Covid-19 para evitar aí as contaminações. E a China ontem anunciou restrições em diversas regiões do país, o que automaticamente trouxe esse impacto aí para diversos mercados diante aí de todo o potencial chinês e obviamente todos os gargalos que podem ser ampliados com essas restrições aí nos mercados chineses. Por aqui, os investidores continuam aí preocupados com os desdobramentos aí das medidas provisórias e das conversas sobre combustíveis, né? Tanto a questão de redução, mudança aí na política de preços da Petrobras e também uma preocupação grande em torno de um possível aumento aí no Auxílio Brasil, até mesmo aí para conter a questão dos combustíveis e as situações que acabaram aumentando preços aí por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, e óbvio isso aí tem um impacto no cenário fiscal e reduz aí a confiança do investidor estrangeiro e também do investidor nacional, por isso aí afetando também o mercado brasileiro no dia de ontem, com alta novamente aí no dólar, o dólar que subiu bastante diante de todo esse cenário e também ampliando a questão da ansiedade em relação às reuniões do Copom e do FOMC, que é basicamente o Copom lá dos Estados Unidos, que definem aí políticas monetárias e taxa de juros nessa semana. E o mercado aí tem receio aí, está ansioso com o tamanho do aperto monetário, principalmente nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também com a divulgação de inflação na semana passada sendo novamente acima do esperado e ainda sem os reflexos diretos do aumento dos combustíveis e da situação aí de guerra na Rússia e Ucrânia, o leste europeu. Então podemos ter novas surpresas em relação ao IPCA dos próximos meses. Nesse cenário, e as bolsas norte-americanas, então, como falávamos no início aí, também fecharam em queda, né, visto que as negociações lá no leste europeu entre Rússia e Ucrânia não evoluíram. E a Europa, que fechou um pouco mais cedo aí, ainda fechou num cenário diferente. Vamos olhar para números de forma geral, mas esse aí é um panorama rápido do que tivemos no mercado no dia de ontem. Olhando um pouquinho aí para a Ibovespa, né, o índice aí das ações brasileiras, uma queda de 1,60% no dia de ontem, com o Ibovespa chegando aos 109.928 pontos. O dólar subiu 1,30% a R$ 5,12. E olhando aí para as bolsas,
Bolsa de tecnologia Nasdaq aí teve queda de 2,04% a 12.581 pontos. O índice S&P 500 aí uma queda de 0,74% a 4.173 pontos. E Dow Jones ficando num 0 a 0 nos 32.945 pontos no dia de ontem. Olhando um pouquinho para a Europa, o euro também teve uma alta de quase 2%, chegando aos R$ 5,62, e as bolsas europeias fecharam em alta, com o DAX na Alemanha subindo 2,21% a 13.929 pontos, o CAC na França tendo uma alta de 1,75% a 6.369 pontos, e no Reino Unido uma alta mais tímida de 0,53%, com a bolsa subindo a 7.193 pontos. Bolsas asiáticas ontem fecharam em sentidos opostos, a China com uma queda de 3,08% a 12.063 pontos, e o Japão ainda precificando uma alta no início do pregão dos demais países no dia de ontem, fim do pregão na Bolsa Nikkei, uma alta de 0,58% a 25.307 pontos, com algumas empresas de tecnologia e logística apresentando bons resultados, que podem aí também ser comprometidos no dia de hoje. A gente volta a falar aí sobre abertura e fechamento de mercado lá no fechamento do nosso Morning Call, dando um panorama aí desses números para o dia de hoje, dia 15. Olhando também para o cenário de cripto, apesar de certa recuperação aí no dia de ontem, as principais criptomoedas continuaram aí num movimento de queda, Bitcoin caindo ontem 0,19% no fechamento e o Ethereum chegando a cair 0,42%, tentando recuperar aí um pouco também das perdas das últimas semanas, mas ainda em cenário negativo. Quem continua aí num processo de queda, né, tanto aí nas negociações de ontem quanto nas primeiras horas do dia de hoje, são as negociações de petróleo futuro, onde o Brent ontem chegou aos $105,93 o barril e o WTI chegou aos $102 aí, diante aí de todo esse cenário de busca da OPEP+, aí para tentar casar novamente a questão de oferta e demanda, pedindo para que alguns países possam aí aumentar suas produções diárias de petróleo e também tentando incluir novamente alguns países aí na exportação de petróleo, alguns que já estavam sofrendo sanções de diversos países para não exportar seu petróleo há algum tempo, e assim tentar reduzir um pouco o ímpeto e principalmente aí o risco de inflação aí por conta de combustíveis no Brasil e obviamente no mundo inteiro. Olhando um pouquinho para o índice VIX, o famoso índice do medo, diante aí da maior repercussão e da queda nas bolsas norte-americanas, principalmente por esse cenário aí de maior dificuldade em uma resolução da guerra no leste europeu, e também pelo risco, ou melhor, a ansiedade aí dos mercados em relação à reunião do FOMC, onde o Banco Central norte-americano, Federal Reserve, deve aí anunciar um aumento na taxa de juros para conter a inflação. Isso tudo aí fez com que houvesse um risco maior aí para a renda variável, né, uma valorização das treasuries, os títulos públicos norte-americanos, as bolsas caindo, e automaticamente o índice VIX volta a subir 3,32%, chegando aos 31,77 pontos. Sempre importante reforçar que o índice VIX mede esse risco, essa volatilidade do mercado de renda variável. Olhando um pouquinho aí para metais futuro também, tivemos um recuo aí na relação de ouro futuro para fechamento no final de março, chegando a $1.959,60 a onça. Alumínio futuro também, uma pequena redução em relação à negociação de sexta-feira, chegando aos $3.421, e o ferro refinado também voltando a cair, chegando à casa dos $150,11 para negociação aí no final de março. Lembrando, já tivemos com o ferro refinado aí sendo negociado novamente próximo dos $170 aí na semana passada, mas voltando aí a commodity a acalmar um pouco diante de todo esse cenário de incertezas pela guerra na Rússia e Ucrânia.
Olhando aí para o fechamento do índice Bovespa no dia de ontem, as principais altas de ações que compõem o índice ficaram por conta aí de JHSF3, que fechou com alta de 6,23% a R$ 5,11. Sambi11, que é Santander Brasil, as ações Unix também com alta de 4,36%, alcançando R$ 33,74. E olhando aí para o restante, tivemos aí altas menos expressivas, como SBSP3, Sabesp, aí subindo 1,41% a R$ 42,43. E TUB4, as ações preferenciais de Itaú, subindo 1,40% a R$ 25,19. E Pecar3, Pão de Açúcar, também subindo 1,30% a R$ 22,43. Essas foram as altas do índice Bovespa no dia de ontem. Já as principais baixas aí ficaram por conta aí de varejistas como MGLU3, Magalu, Magazine Luiza caindo 6,32% a R$ 5,33. Semin3, que é CSN Mineração, caindo 6,21% a R$ 6,04. Companhia Siderúrgica Nacional também caindo 5,83% a R$ 24,37. Prio 3 PetroRio caindo 5,41% a R$ 23,56. E Vale 3 caindo 5,36% a R$ 91,60. Essas as principais quedas aí no fechamento do dia de ontem. Claramente aí empresas aí dos setores aí de mineração e também petróleo, né? As empresas ligadas a commodities que acabaram sofrendo um pouco ontem, principalmente com essa redução aí no preço das commodities, e automaticamente aí muitos investidores aproveitaram para realizar novamente alguns ganhos, e por isso aí tivemos novas quedas nas ações dessas companhias. Continuando e olhando um pouquinho para cenário de indicadores, hoje não temos nenhum indicador tão relevante para ficar de olho aqui no Brasil. Essa semana aí a principal situação acaba sendo a reunião do Copom, que começa no dia de hoje e amanhã, após o horário, após as 18 horas. Temos então aí o anúncio oficial aí da nova taxa básica de juros e também um panorama aí para as próximas reuniões. Então essa é o grande ponto da semana, por isso hoje sem muitos indicadores relevantes para ficarmos de olho. Já no ambiente internacional, temos alguns indicadores que vale a pena ser anotados no dia de hoje, como o índice de desemprego no Reino Unido, que já foi divulgado nas primeiras horas do dia, e inclusive aí retornou aí a questão do desemprego à realidade pré-pandemia, o que salienta um pouco mais aí a questão de política monetária do Reino Unido, onde o BOE, o Bank of England, inclusive já por 2 vezes consecutivas aumentou a taxa básica de juros, e obviamente, né, o cenário atual com o emprego forte e um aumento aí da inflação pode levar a novos aumentos da taxa básica de juros para conter o ímpeto de preços, então vale a pena ficar de olho também nos desdobramentos posteriores a isso durante aí as próximas semanas. Temos também aí o índice de preços ao consumidor lá na França, mostrando também um pouco aí da questão da inflação. Importante aí nesse momento em que a Europa também vive aí uma alta dos últimos 30 anos, ou a maior alta dos últimos 30 anos da sua inflação, e obviamente põe um pouco de pressão aí no Banco Central Europeu, que na semana passada anunciou aí mudanças na política monetária. Também temos aí percepções econômicas na Alemanha, produção industrial na zona do euro e a percepção econômica também na zona do euro, que são indicadores importantes que podem balizar novas decisões do Banco Central nos próximos meses. Por enquanto, temos o Banco Central aí apresentando discurso de alguns membros, falando um pouco aí sobre a decisão da política monetária e da última reunião, e obviamente próximos passos após aí essa redução, essa retirada de estímulos que foi acelerada pelo Banco Central Europeu na semana passada. Lembrando que a presidente Christine Lagarde ainda tenta ir ao máximo controlar o aumento da taxa de juros durante o ano de 2022, visto que alguns países aí
precisam ainda de alguns estímulos. Temos toda a realidade aí da guerra que acaba preocupando bastante aí a Europa como um todo, por estar tão próximo e por ter aí algumas situações, principalmente dependência aí de gás natural e outros insumos diretos da Rússia, que pode também impactar todo esse cenário. Olhando para os Estados Unidos, hoje é o dia de divulgação do IPP, Índice de Preços ao Produtor. Lembrando e sempre reforçando aqui que normalmente aí os preços do atacado e os preços aos produtores no futuro, né, em algum momento, são repassados ao consumidor final. Então também esse indicador é importante para balizar um pouco aí das decisões do Federal Reserve em relação aí aos próximos passos também de política econômica e monetária lá nos Estados Unidos. Olhando um pouquinho para o ambiente político e aquilo que pode impactar o mercado nesse sentido, diante da polêmica aí de reajuste de preços da companhia da Petrobras, né, onde tivemos recentemente um aumento aí acima dos 2 dígitos, né, de mais de 20% em alguns combustíveis, e também toda a discussão sobre a questão da paridade internacional. Algumas fontes têm dito aí que o presidente Jair Bolsonaro teria interesse em trocar o comando da Petrobras novamente. Isso, obviamente, pode afetar tanto o cenário econômico, político e corporativo, onde nós já vimos na última troca aí de presidentes da companhia uma queda forte aí naquelas semanas das ações da companhia e também uma nova situação aí para o governo, lembrando que a Petrobras, assim como falávamos ontem, tem tentado aí votação dos seus acionistas para reduzir a interferência do governo, e nesse movimento aí o vice-presidente, o general Mourão, saiu em defesa aí do presidente Silva e Luna da Petrobras, também tentando aí amenizar e colocar panos quentes sobre essa situação, mas também são pontos aí que podem ser continuados e vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. O Senado aí descartou a possibilidade de um anúncio de calamidade por conta aí principalmente do aumento dos combustíveis, né? Mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem reforçado a cobrança aí da Petrobras, que tem apresentado aí dividendos acima da média, né, por conta dessa paridade, por conta de lucros aí oriundos aí da paridade internacional e desse aumento generalizado no preço do combustível internacional, e com isso aí tendo lucros acima da média, e poderia haver alguma mudança nesse sentido, lembrando que existe toda aquela discussão para que esses dividendos pagos também pela Petrobras ao principal acionista, que é o governo, sejam colocados aí em um fundo e sejam utilizados aí para reduzir esse impacto na bomba e para o consumidor final, mas essas discussões todas continuam aí lá na PEC dos combustíveis. Vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Olhando um pouquinho aí também para a realidade de eleições 2022, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se encontra essa semana com o presidente do PSD, o Kassab, e algumas fontes dizem aí que a permanência do atual governador do Rio Grande do Sul no PSDB é mínima a chance dessa permanência, e que provavelmente ele deve aí pedir sua desfiliação para disputar, né, ser um pré-candidato aí à presidência pelo PSD e termos mais uma opção de terceira via. Então também vale a pena aguardar essas definições e podem mexer com o cenário político e eleições 2022. Em resposta aí ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, que na semana passada deu 5 dias aí para que o Planalto aí se manifestasse em relação à viagem de Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro e vereador no Rio de Janeiro, na viagem que o presidente fez à Rússia. Então o governo aí respondeu que não pagou aí a viagem de Carlos Bolsonaro à Rússia. E aí temos agora, aguardando as cenas dos próximos capítulos, podemos aí finalizar talvez essa novela ou termos novos desdobramentos, mas é algo que também vale a pena ficar de olho por todas as polêmicas aí que tem gerado aí em torno do governo do atual presidente Jair Bolsonaro. E o presidente Jair Bolsonaro anunciou que vai fazer uma reunião com os ministros para alinhar a saída deles aí diante das eleições. Já falávamos lá no final do ano passado e início desse ano, e cerca de 30 a 35% aí das cadeiras devem ficar vagas ou serem trocadas agora
por conta do período eleitoral, que muitos dos ministros do atual presidente devem sair, devem deixar os seus cargos aí para disputas eleitorais nos seus estados, né, seja para deputado ou mesmo para senadores. Isso também pode aí mexer, pode impactar bastante aí em toda essa dança de cadeiras. Por isso o presidente Jair Bolsonaro tentando aí deixar isso o mais alinhado possível para evitar surpresas, assim como recentemente houve aí o desembarque de muitos parlamentares do PP saindo do governo por conta de apoio aí a alguns outros candidatos nas suas regiões e algumas alianças regionais. Então tudo isso também vale a pena ficar de olho, pois com certeza mexe com o ambiente político e mexe principalmente com a economia e o mercado financeiro. Olhando um pouquinho então para a economia, falávamos algumas semanas atrás da equipe econômica e o ministro Paulo Guedes planejando aí um pacote de crédito, principalmente para empresas na casa dos 100 bilhões. Esse pacote foi adiado por conta de algumas votações e alguns alinhamentos da equipe econômica, mas segundo fontes, o governo aí planeja aí liberação de FGTS e também crédito, que deve injetar aí cerca de 165 bilhões de reais na economia antes das eleições. E óbvio, surgem duas situações. Primeiro, põe dinheiro na mão das pessoas, o que em alguns momentos acaba sendo importante, principalmente para estimular a economia e o crescimento do PIB, mas ao mesmo tempo joga um balde de água fria quando olhamos aí para a realidade do Banco Central brasileiro, que tem tentado aí retirar recurso aí da economia, principalmente aumentando a taxa de juros e evitando com isso aí o descasamento de oferta e demanda. Por isso aí o objetivo do Banco Central aumentando os juros e tentando reduzir a inflação, e quando o governo aí injeta muito dinheiro aí na economia em algum momento específico, ele acaba estimulando essa economia, estimulando o consumo e automaticamente aumentando aí o descasamento de oferta e demanda, possivelmente provocando mais inflação e talvez obrigando o Banco Central brasileiro a aumentar, ampliar ainda mais a taxa de juros acima do que já está previsto, inclusive com mudança aí no Boletim Focus de ontem aí, que já traz aí a quase 13% a taxa básica de juros, né? Subiu a 12,75% a taxa Selic para o final de 2021. Então também vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos e nos prós e contras dessas ações aí do atual governo e da equipe econômica. Olhando também um pouquinho para os bastidores aí de Brasília, também aí olhando e pressionando um pouco mais o risco fiscal brasileiro e obviamente a confiança dos investidores nacionais e internacionais. Os bastidores dizem que o governo pode aumentar o Bolsa Família se a guerra persistir, principalmente aí pela tendência de aumento nos preços, né? Aumento aí em todos os derivados de trigo e outros insumos aí que acabam ficando mais escassos, principalmente pela dificuldade aí de Rússia e Ucrânia continuarem as suas exportações. Tem as exportações de fertilizantes, que o governo também conversa aí com o Canadá para ver se consegue ampliar a importação de fertilizantes do Canadá e aí sim continuar aí com toda a produção agrícola brasileira, que acaba sendo uma das maiores e uma das grandes fontes aí de negócios no Brasil. E com isso existe toda essa preocupação de um possível aumento aí no Bolsa Família, né, ou melhor, no Auxílio Brasil, que veio aí para substituir o Bolsa Família, e com isso também um maior risco, né, pelo mesmo motivo que falávamos anteriormente, injetando mais recursos, nós também temos um maior consumo e automaticamente aí um risco maior de inflação. Por isso aí toda essa preocupação do mercado em relação à economia brasileira. E diante dessa inflação mais alta que já estamos falando e de possíveis novas situações de inflação, às vésperas aí da reunião do FOMC, que é o Copom lá dos Estados Unidos, lembrando que a inflação não está presente somente no Brasil. A inflação nos Estados Unidos aí acumulou uma alta de 7,9%, bem acima aí dos 2,5% de meta que era do governo norte-americano. E com isso aí as treasuries, né, que são os títulos públicos norte-americanos, aqueles que são considerados os títulos livres de risco, eles também tiveram valorização aí na última semana, inclusive aí no dia de ontem,
derrubando as bolsas e, obviamente, com toda essa ansiedade do mercado em relação ao tamanho do aperto monetário que virá lá do Banco Central norte-americano, e, obviamente, isso pode impactar diversos países também, com muitos investidores levando aí recursos para esses títulos livres de risco, agora estarão pagando aí um prêmio maior, também garantindo aí um pouco mais de tranquilidade para os investidores. Essa semana aí começou a ser discutido tanto nos Estados Unidos como na União Europeia alguns regulatórios em relação aos criptomoedas e criptoativos em geral, e inicialmente eles foram bem vistos aí pelo mercado, trazendo uma certa valorização, ou nos casos de algumas criptomoedas, né, reduzindo as perdas no dia de ontem, mesmo diante aí de um cenário de regulamentação, e o regulatório sempre era visto com maus olhos aí pelos investidores de cripto, mas os primeiros passos aí para o dólar digital e também as regulações vindas da União Europeia parecem ter sido bem aceitas nesse momento, então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos também, e certamente teremos evolução em todo esse cenário de criptoativos aí nos próximos meses. Olhando agora um pouquinho para ambiente corporativo e tudo aquilo aí que pode impactar direta e indiretamente o mercado financeiro, a guerra lá no leste europeu entre Rússia e Ucrânia aí promete aí colocar panos quentes sobre os M&As, né? As fusões e aquisições. Lembrando, a gente sempre reforça aqui que em momentos de crise, como nós estamos vivendo agora, as fusões e aquisições acabam sendo mais frequentes, pois empresas com caixa mais fraco, elas não conseguem aí se manter por muito tempo. Já temos aí um cenário desde 2020 com pandemia, 2021 seguiu no mesmo caminho e 2022, além da pandemia, temos uma guerra que acaba impactando diretamente o caixa de muitas empresas, e empresas com caixa mais reforçado acabam às vezes fazendo fusões e aquisições justamente por conta desse cenário. Mas nesse momento os investidores e as empresas avaliam aí o impacto principalmente das commodities, e por isso aí deve frear um pouco aí esse cenário de fusões e aquisições, os M&As, então vale a pena ficar de olho, sempre reforçando que aqui no nosso Morning Call a gente não dá recomendação de compra ou venda, apenas trazemos notícias que podem impactar alguns setores específicos ou todo o ambiente corporativo e o mercado financeiro. Olhando aí um pouquinho para o cenário também das varejistas, né? As varejistas que têm sofrido bastante com o cenário de alta de juros, onde automaticamente a população tem um menor poder de compra, né, por conta da inflação e também da taxa de juros mais alto. Essas empresas acabam tendo seu fluxo de caixa impactado também por esses preços mais altos e muitas vezes tendo que alongar alguns prazos aí para conseguirem vender, e também tendo um descasamento em relação a esses pagamentos, a questão de antecipações, reduzindo seus lucros, e aí elas aproveitam alguns momentos aí para tentar reforçar o seu fluxo de caixa e reforçar as vendas, né? Tivemos no ano passado Black Friday, Natal, e agora chega aí em 2022 o primeiro grande evento, que é a Semana do Consumidor, que promete descontos aí acima de 50%, mas de modo geral as varejistas não têm visto aí com bons olhos, né? Não têm visto grande impacto aí nesse cenário de Semana do Consumidor para reverter parte das perdas e reduzir aí a questão do movimento fraco de vendas, isso também podendo impactar, obviamente, o setor. Algumas empresas podendo se destacar um pouco mais, mas muito distante da necessidade que essas empresas têm no momento. A concessionária que administra o aeroporto de Guarulhos tem buscado alguns acordos aí para a expansão do terminal de cargas, então podemos ter novidade nesse sentido. Olhando para o terminal de cargas, né, lembramos aí de todo o cenário atual aí de gargalos na logística internacional, tanto olhando para a logística aérea quanto a logística marítima, e óbvio um acordo aí para a expansão do terminal de cargas também pode aí auxiliar a diminuir esse gargalo e melhorar toda essa questão logística aqui no Brasil, então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. E após aquisições aí em 2021, né, e com caixa reforçado, a Ambipar, que trabalha com projetos voltados à gestão ambiental,
Isso impacta diretamente a questão de ESG, que tem crescido bastante. A Ambipar promete aí manter o ritmo aí e continuar com as aquisições. No ano passado houveram aquisições aqui no Brasil e internacionais, ampliando essa participação internacional da companhia. O CEO e os demais gestores aí reforçando aí que devem manter no ano de 2021 o mesmo ritmo de aquisições, fugindo um pouquinho aí dessa realidade de redução de M&As, né? Que nós falamos aí no início do nosso bate-papo sobre ambiente corporativo. Algumas empresas podem se destacar, fora disso, a Ambipar é uma delas. E olhando aí para a temporada de balanços, que também tem influenciado bastante, né? Ontem tivemos algumas empresas sendo impactadas aí pelo resultado que tivemos aí na semana passada e no dia de ontem em relação aí à divulgação de balanços do quarto trimestre, e hoje aí nós podemos ter impactos com divulgação de balanços de Yduqs, Iguatemi, SLC Agrícola, Trisul, CVC e Taurus, né, que produz armas de fogo, também divulgam seus balanços no dia de hoje, dia 15, e também podem trazer alguma movimentação específica aí para o mercado. Enquanto vamos olhar um pouquinho para abertura e fechamento de mercado, já são 6h24 da manhã. Não esqueça aí, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha o nosso conteúdo, ativa as notificações. E olhando um pouquinho então para essa abertura e fechamento de mercado, Ásia, já temos aí as bolsas fechadas e com um movimento aí de medidas restritivas na China, né, por conta aí de novos casos de Covid-19 e todas as conversas do governo norte-americano de talvez implementar sanções contra a China pelo apoio que ela tem dado à Rússia durante a guerra na Ucrânia, nós temos aí a bolsa chinesa aí na mínima dos últimos 2 anos praticamente, caindo 4,36% no fechamento de hoje às 5h30 da manhã, onde ela chegou aos 11.537 pontos. Olhando um pouquinho para a bolsa Nikkei no Japão, que também já está fechada desde as 3 horas da manhã. Bolsa Nikkei aí com alguns indicadores e ainda surfando um bom momento aí de empresas de tecnologia e logística que divulgaram resultados e falávamos já no dia de ontem. Ela voltou a fechar em alta, uma leve alta de 0,15% a 25.346 pontos. Demais mercados oscilando bastante nessa manhã, olhando um pouquinho aí para a pré-market nos Estados Unidos e também olhando aí para as bolsas europeias, elas têm oscilado aí um sentido negativo, expectativa de queda para o dia de hoje, bolsas europeias aí provavelmente caindo aí tudo ou boa parte do que subiram no dia de ontem, principalmente aí com um acordo mais distante entre Rússia e Ucrânia para um cessar-fogo. E nesse momento, às 6h26 da manhã, nós temos o DAX na Alemanha caindo 2,10%, o CAC na França caindo 2,16% e no Reino Unido uma queda de 1,46%. Pré-market dos Estados Unidos também é negativo, mas menor, visto que ontem já tivemos um impacto aí da definição ali, ou do atraso em um possível acordo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, já impactando o mercado norte-americano no dia de ontem. Nesse momento, o pré-market aí traz Dow Jones caindo 0,50, S&P 500 caindo 0,45 e Nasdaq caindo 0,35, um impacto um pouco menor, mas ainda em tendência negativa, as bolsas aí às 6h27 da manhã. O índice Bovespa, por sua vez, deve seguir novamente as bolsas internacionais, com essa tendência de queda mais próxima aí das bolsas norte-americanas, assim como aconteceu no dia de ontem, mas lembrando o cenário interno e a entrada aí de recursos estrangeiros pode trazer também algum alívio para a bolsa brasileira e até mesmo um descolamento, mas o mercado acima de tudo é soberano e por isso amanhã a partir das 5h50 nós estamos aqui novamente para olhar um pouquinho para tudo que aconteceu no dia de hoje e tudo que pode movimentar o mercado amanhã e no restante dessa semana. Te aguardo a partir das 5h50, deixa seu like, se inscreve no canal e até lá!